Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Na nossa terceira aula, nós vamos considerar a respeito aqui das características de uma apresentação oral. O texto que nós lemos de Chimamanda Ngozi foi, na realidade, uma adaptação de uma apresentação oral que essa escritora nigeriana fez ao cursar a faculdade nos Estados Unidos e falar sobre a sua própria cultura. Então, na aula de hoje, nós estudaremos algumas características sobre as estratégias para se fazer uma boa apresentação oral. Muito bem, uma apresentação oral, gente, pode acontecer em muitos contextos. No nosso dia a dia, na sala de aula, nós mesmos fazemos muitas apresentações orais. Por exemplo, em uma aula expositiva, como a que nós estamos fazendo agora, existe uma apresentação oral. Quando é solicitado que vocês façam algum seminário para ser apresentado em sala de aula, vocês também estão fazendo uma apresentação ou uma exposição oral. E um debate proposto pelo professor em sala de aula sobre alunos que são a favor de um assunto e alunos que são contra ele também são características aí de uma apresentação oral. Mas talvez você se pergunte, será que em uma apresentação oral basta que eu dê a minha opinião? E o que é uma opinião? Bem, segundo certo dicionário, opinião é definida como uma maneira de pensar sobre alguma coisa e considerar essa coisa de acordo com o contexto. Então, a opinião é diferente de uma impressão que você simplesmente tem, porque a sua opinião envolve motivos razoáveis que a sustentem. Ou seja, a opinião só vai ser boa se ela estiver pautada aqui em bons argumentos. Então, opinião não é algo que você crie de uma hora para outra. Ela exige uma certa preparação da sua parte, diferente de uma impressão que você tem e simplesmente não consegue classificá-la. Bem, quais foram então as estratégias, ou melhor, as principais estratégias, utilizadas pela escritora Chimamanda na sua exposição oral? Nós devemos considerar algumas delas. Primeiro, ela fala para nós a respeito de um relato de experiência vivida, ou seja, todos os acontecimentos sobre os quais ela está falando e argumentando foram reais, vividos por ela em situações reais e não fictícias. Uma segunda característica é que ela passa da sua experiência de vida para uma teoria, ou seja, tudo que ela viveu, ela utiliza como base para sustentar a teoria que ela criou, de que é perigoso ter uma visão única a respeito das coisas. Uma terceira estratégia são as vantagens e desvantagens dos fatos. Ou seja, nem tudo que ela viveu de ruim, ela considera essencialmente ruim. E nem tudo que ela viveu de bom também é essencialmente bom. Então, acontecimentos bons e acontecimentos ruins, na visão de Chimamanda, têm seu lado positivo e o seu lado negativo. Uma quarta característica foi que ela apresenta para nós as causas e as consequências da situação. Então, ela não para só nas causas e nem mesmo para só nas consequências. Pessoal, o que a gente consegue entender com tudo isso? Nós conseguimos entender que uma boa argumentação não é produzida no impulso, na hora. Não, ela é resultado de uma boa reflexão. E ela não é espontânea. Você não simplesmente pensa e sai falando a respeito de uma argumentação. Você deve parar, pensar, ponderar a respeito disso e então formar a sua opinião. Vimos então que uma boa opinião para ser apresentada oralmente envolve preparação. Isso não vem e não acontece de uma hora para outra. Bem, essa foi a nossa videoaula de hoje e com base nela nós também faremos uma atividade que será expressa para vocês pelo Agenda Edu e pelo Google Classroom. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima oportunidade.